buenos días para todos. Agradecerlos a los espíritus de nuestros ancestros, también a los espíritus de la Madre Naturaleza, desde la Amazonía hasta el norte, que nos acompañe hoy en esta minga de pensamientos, el compartir de la vida de nuestros hermanos aislados, el lugar donde estén, que nos iluminen y nos den mucha fortaleza para compartir esas experiencias de vida. También quiero compartir un poquito el olor a la naturaleza, que son raíces de como la esencia, eso tiene 50 plantas medicinales, raíces de la selva amazónica colombiana, entonces es un para que estemos en armonía y todos sintonizados. Gracias por acercar. Bye. Muchas gracias. So I hope everybody that needs English translation has the translation earpieces. Bueno, gracias a todos por venir. Nos dieron un cuarto un poco difícil de encontrar, entonces es bueno que tenemos tanta gente acá. Bueno, tenemos unos analistas que están trabajando muchos años en este tema, cómo proteger los pueblos en aislamiento voluntario. Tenemos unas organizaciones, este es Land is Life y Amazon Conservation Team. Todas estas organizaciones están trabajando muchos años en este tema. Land is Life principalmente en Ecuador, Amazon Conservation Team más en Colombia, pero los dos estamos trabajando ahora con otras comunidades en otros países que están
trabajando este tema y tratando de proteger los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario. Tenemos un informe que todavía no está traducido en inglés, tampoco está imprimida, es 500 páginas. Si quieren una copia, pueden hablar con Casey o Liliana y ellos pueden enviar por correo electrónico las copias. Bueno, eso es un tema muy importante que hay que hacer mucho más en todos los niveles para proteger los pueblos en aislamiento voluntario. Creo que era en 2012, no sé si es el correcto, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos desarrolló una serie de recomendaciones o guidelines para la protección de pueblos en aislamiento voluntario en Amazonía y el Chaco paraguayo. Todos los gobiernos donde hay pueblos en aislamiento voluntario recibieron esos guidelines, pero no hicieron mucho. Bueno, hay algunas cosas que hicieron algunos gobiernos, pero falta mucho. Y queremos usar esta iniciativa para ver si podemos re-engage la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que tomemos más pasos juntos para ver si podemos incentivar acciones por la protección de esos pueblos. Entonces ahora vamos a empezar con los expertos. Primero quiero introducir a Antenor Vaz, que está trabajando con este tema en Brasil. Entonces, bueno, the floor is yours. Yeah. Y no sé si hay, si tenemos, yeah, okay. We're listening to the. Is everybody? Is some people using these? Are you listening to the translation next door? So they're on channel 2, so switch to a different channel. Channel 2. So They're on channel 2. they're on channel 2. Because we're hearing from the. We're hearing the digital data. Switch to channel 1. Let's try it out. Hello? On channel 1. ¿Cómo se cambia? Hello? Okay. Okay. Channel 1. Yeah. Channel 1. Ahora sí. Bom, boa tarde para todos. Me pediram para falar muito devagar para os tradutores conseguirem fazer com que me compreendam. Inicialmente eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Esse trabalho não é um trabalho solitário, não é um trabalho isolado. Esse é um trabalho coletivo que envolve um conjunto muito grande de pessoas que estão nas florestas, defendendo os povos que, por razões diversas, não têm voz aqui dentro. E isso só foi possível acontecer por uma longa caminhada que vem existindo por um grande grupo de pessoas que se dedicam a proteger os povos indígenas isolados e povos indígenas de recente contato. Nesse sentido, a gente agradece a todas as organizações que participaram. Foram mais de 12 organizações entre indígenas e indigenistas que participaram da elaboração desse relatório. Coube a mim especificamente elaborar uma síntese do clamor que estão dentro desses relatórios.
E nesse sentido, quem viabilizou todo esse trabalho foi a Landeslife, né? Nesse percurso tem uma perspectiva de fortalecer as instituições para que as instituições indígenas possam promover a proteção não só dos povos isolados, mas também a proteção dos povos indígenas do mundo inteiro. Meu nome é Antenor. Eu comecei minha vida trabalhando com povos com histórias de contato, ou seja, povos contatados. E logo eu passei a trabalhar num processo de proteção desses povos que não querem estabelecer contato com a sociedade envolvente. E essa sociedade envolvente pode ser os não indígenas como os próprios indígenas. Esses são os povos aos quais nós chamamos de povos indígenas em situação de isolamento. E a nomenclatura é diversa, alguns organismos chamam de uma forma ou de outra. Mas o que caracteriza fundamentalmente esses povos aos quais nós vamos conversar aqui são povos que rechaçam, eles evitam estabelecer um contato contínuo com a sociedade envolvente. São os povos indígenas em situação de isolamento. Nós vamos apresentar um esforço bastante coletivo, envolvendo mais de 60 pessoas, para elaborar esse relatório, que se chama Pueblos Indígenas em Isolamento, Territórios de Desarrollo em la Amazônia, El Grande Chaco, Chaco Paraguaio. O que é que aconteceu? Ao longo dos anos, né, grupos de protetores e defensores começaram a desenvolver trabalhos para proteger esses povos e principalmente dar voz a esses povos, né? E existiu um marco em todo esse processo de trabalho, que é o ano de 2005. Em 2005, pela primeira vez na história, vamos dizer, do mundo, reuniram-se em Belém, que é a capital de um estado brasileiro chamado Pará, o primeiro encontro internacional para discussão sobre os povos isolados da América do Sul. E foi nesse encontro que pela primeira vez saiu um documento oficial, quer dizer, de parte da sociedade civil, colocando a grande preocupação sobre a proteção desses povos, né? E nós utilizamos de 2005 para cá, nenhum outro documento foi feito numa perspectiva de entender como que está a situação desses povos. 15 anos depois, como é que está a situação da região, da Panamazônia, com foco nesses povos indígenas em isolamento, né? E foi num encontro no Uruguai, numa audiência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que se viu a necessidade de se fazer uma análise regional. Porque você tem, em todos os 7 países onde existem povos isolados, você tem análises locais. Você compreende o que é que está acontecendo com aqueles povos no Peru, no Brasil, na Bolívia, no Paraguai, mas não existia uma compreensão regional. E a grande preocupação nossa era que, quando você começa a olhar a região, você começa a entender que existem causas que são muito parecidas em todos os países. O que acontece num rio, no Alto Rio Purus, ou no Alto Rio Javari, no Brasil, no rio lá no Peru, no Alto Madre de Deus, no Rio Puré, na Colômbia, e assim, o que está acontecendo? Por que esses povos estão em situação de risco? O que está acontecendo?
não é? E nós não tínhamos essas respostas. Por isso se fazia necessário um trabalho de uma análise regional. Então, esse informe, foi discutido coletivamente com 10 organizações indígenas e mais 4 organizações indigenistas, como que nós iríamos fazer esse informe. E por isso saiu um pacto da metodologia, que informações seriam importantes. E, fundamentalmente, a gente viu que era muito importante que as pessoas soubessem claramente, esses povos existem realmente? O que é que eles fazem? O que é que esses povos comem? Como que eles andam na floresta? Então nós achamos que era extremamente importante que o informe regional, ao abordar o seu território, também mostrasse para regionalmente que esses povos existem com informações fidedignas, com informações precisas. Então é a primeira parte do trabalho, onde a gente apresenta as informações de um conjunto de povos indígenas em situação de isolamento em toda a América do Sul, né? E, por fim, a gente faz uma análise regional das ameaças ao qual estes povos estão submetidos. Essas foram as organizações que participaram do processo de elaboração desse informe regional. Nós temos a Motocoi, Iniciativa Motocoi do Paraguai, a Amazon Conservation Team da Colômbia, a IDCEP do Peru, FENAMAR do Peru, ORC do Peru, Grupo Social FAPP do Equador, a COIAB do Brasil, tem uma representação brasileira da COIAB aqui, o Beto Marubo, ORCIA e o Atâniba da Venezuela e, por fim, o ALPIT, que é uma organização Totogobiose do Paraguai, que junto com o Motocoi fizeram um cenário do Paraguai. Povos indígenas em situação de isolamento não só existem na América do Sul. Esses povos indígenas também, eles existem também no Oceano Índico, na Índia, com Malásia, mas também existem na Papua Nova Guiné. Na América do Sul, que é o objetivo desse informe, nós temos em 7 países. Seria na Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil. E esse é o quadro onde estão esses povos indígenas em situação de isolamento. O resultado, pela primeira vez, né, nós podemos agora ter uma informação absolutamente concreta de quantos registros de povos indígenas isolados existem na América do Sul. Em 2005 foi feito um levantamento e o total de povos, em 2019, esse número saltou para... Existem 185 registros de povos em situação de isolamento na América do Sul. E desses 185, apenas 66 são confirmados. Isso revela uma dramaticidade muito grande, porque ao andar do informe vocês vão perceber que se esses 66 que já são confirmados, que de uma certa forma já existe um sistema protetivo para esses povos, eles estão em situação de ameaça, vocês imaginem esses 119 povos aos quais não se confirmou e não tem nenhum sistema protetivo para eles. Marco jurídico. Como é que nós estamos na América do Sul? Eu vou ter que ser muito rápido porque meu tempo parece que já está bem adiantado. O marco jurídico, basicamente nós temos leis
para proteger esses povos, específicas de proteção desses povos, nós temos, com leis aprovadas pelo Congresso, nós temos no Peru, na Colômbia e na Bolívia. Na Colômbia foi aprovada agora recentemente, no final de 2018, então ainda está num processo ainda de implementação. O Peru já foi aprovado há uma década atrás e tem um caminhar mais definido. E a Bolívia foi aprovada em 2013, no entanto, nada foi feito na prática. Não passa de uma lei morta no papel. O caso do Brasil é um caso muito específico, porque ele tem todo um conjunto de normas internas da instituição, que seria da FUNAI, mas ela não tem um marco jurídico consistente aprovado pelo Congresso Nacional. Então, na verdade, existem 2 países que de fato implementam a política, né, com leis garantidas, e 5 que estão ainda num processo ainda débil. Esses países, para que o sistema de proteção seja implementado, é necessário que o país crie instâncias específicas para isso. 3 países têm instâncias específicas, 2 deles não são instituídos e 2 não têm instância alguma. Essas instâncias são débeis, existe uma debilidade financeira e de recursos humanos. Só existe um país, e agora com a Colômbia seria o segundo, onde existe uma dotação orçamentária específica para um trabalho com povos isolados, que seria Brasil, e Colômbia recentemente aprovou uma parte disso, né? Com relação aos territórios, o Brasil de 2005 para cá passou de 6 territórios para 19. O Peru continua com os mesmos 5 que tinham em 2005 e eram todas reservas territoriais, e dessas 5 reservas territoriais, 3 se transformaram em reservas indígenas. Na Bolívia, existe reconhecimento por parte do Estado de presença de povos isolados em algumas unidades de conservação. No Paraguai, só existe um único território para povos de recente contato com presença de isolados, e no Equador tem a zona intangível, e Colômbia tem também uma zona intangível, né? Ao total são 12 territórios, né? 19 desses territórios são compartilhados entre povos indígenas isolados e povos indígenas com histórias de contato. E no total existe 41 territórios com presença de isolados, e 14 desses territórios são em unidades de conservação. Existe uma forte pressão de colonização sobre esses territórios, e existe 19 territórios que estão em região de fronteira, e aí vem se já é dramático se esses povos estão no território dentro de um país, imagine esses povos que cruzam fronteira porque desconhecem as fronteiras do Estado, não é? Isso eu já falei para vocês. Quer dizer, como que a sociedade civil participa desse processo? Teve um encontro em Belém, houve uma grande iniciativa por parte das organizações indígenas do Peru, protagonizada pela FENAMAD, que criaram um comitê internacional para a discussão dos povos indígenas isolados. Infelizmente, ele durou de 2007 a 2012 e teve que parar as atividades por falta de recursos. Era a única iniciativa que existia na América do Sul para as organizações indígenas discutirem e promoverem a proteção desses povos. Existem algumas iniciativas locais, por exemplo, eu cito no caso aí, entre o Brasil e Peru, por parte das organizações da sociedade civil. Todos os 7 países, esse impulso que tem no processo de desenvolvimento da proteção dos povos isolados, podemos dizer que ele só existe porque a sociedade civil tem pressionado.
Não tem um único país onde o protagonismo da proteção dos povos indígenas isolados é por parte do Estado. Só existe porque as organizações da sociedade civil e as organizações indígenas assim o fazem. Nesse processo todo, a partir de 2001, quando a ONU definiu a existência de relatoria específica para povos indígenas em geral, a ONU também, por orientação de seu comissariado, em 2012 lança um documento que é referência hoje mundial, que são as Diretrizes de Proteção para Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contato Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco e la Região Oriental del Paraguai. Esse se transformou, foi um documento também construído coletivamente, com participação não só dos Estados-nações, mas também das organizações da sociedade civil, e ele se transforma numa referência hoje para os países em termos de como construir uma política pública para povos indígenas isolados. Isso foi em 2012. Em 2013, a CDIH lança um outro documento também construído coletivamente, que seria falando um pouco como que está a situação dos povos indígenas isolados no marco dos direitos humanos, né? E por fim, existe uma outra organização multilateral, que seria a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que entre 2011 e 2018 desenvolveu um trabalho para a formulação de uma agenda regional envolvendo os 7 países com presença de povos indígenas isolados. Ressalte-se que a Venezuela, né, não participou desse processo porque a Venezuela é o único país hoje em dia que não reconhece a presença dos povos indígenas isolados, né? No entanto, a sociedade civil e alguns setores do Estado venezuelano já reconhecem e são 4 registros de povos isolados, 3 confirmados e 1 a confirmar. Bom, quando nós fomos analisar os 11 informes locais que nos foram encaminhados, a gente observa que existem 2 grandes blocos de ameaças para os povos indígenas, né? O primeiro são ameaças que têm a participação do Estado. São ameaças que, por iniciativa, por um projeto de desenvolvimento dos Estados-nações, eles afetam diretamente os povos isolados. E, por outro lado, existe um conjunto de ameaças para esses povos indígenas isolados, que eles acontecem exatamente por conta da ausência do Estado. Quer dizer, se por um lado ele estando presente ele ameaça, por outro a sua ausência também. Aqui existe um conjunto, a maior ameaça para a questão para a proteção dos povos isolados é exatamente que no contexto latino-americano predomina o modelo de desenvolvimento agro-extrativista exportador. Todos os 7 países adotam esse modelo de desenvolvimento. E todos esses 7 países se envolvem com construção de infraestruturas, exploração legal de recursos naturais, mineração, petróleo, madeira, caça, pesca comercial, o agronegócio, principalmente o gado, a soja e o milho, e as leis protetivas desses povos não funcionam na prática. Existe uma debilidade institucional muito grande. E quando a gente vai fazer um estudo aprofundando em cada país de onde vem o dinheiro para financiar esse desenvolvimento, e nós chegamos a alguns indicativos. A exploração petroleira na região amazônica e Grande Chaco está sendo financiado com dinheiro chinês, venezuelano, espanhol, americano, japonês, canadense, argelino, argentino e Coreia do Sul. A mineração, mais uma vez, a China,
Canadá, República do Congo, Estados Unidos, Venezuela e Itália. Construção civil, infraestruturas, Brasil financiando, maioria pelo BNDES, China, BNDES, França, Japão e Peru. Agronegócio, Estados Unidos, BNDES, Brasil, Holanda e bancos privados nacionais, principalmente na Bolívia e Peru. E construção e gestão de usinas hidrelétricas, China, Brasil, BNDES, Japão, França e Estados Unidos. São 61 empresas, entre nacionais e a grande maioria multinacionais, que invadem a Amazônia, a grande Amazônia. E isso é interessante porque todos esses governos com tendência à direita que estão assumindo esse novo cenário latino-americano, eles enchem a boca para dizer que as ONGs internacionais estão tomando conta da Amazônia. Mas olha aí, 61 mega empresas que estão espalhadas em toda a Amazônia. E as ameaças que são decorrentes pela ausência do Estado, né, são ameaças que são no campo do ilícito. Seria o narcotráfico, evangelização, o proselitismo religioso, mineração, turismo desordenado, grilagem, tráficos de terra, incêndios florestais, caça e pesca e guerrilha. Para vocês terem uma ideia, esse aqui eu voltei o mapa que eu já apresentei, né? E eu vou apresentar agora os impactos. Prestem atenção onde estão esses pontos que significam registros de povos isolados. E esse é o mapa do impacto sobre, não só sobre a Amazônia, mas especificamente sobre os povos isolados. Aqui nós temos a questão da mineração, da prospecção petroleira, hidroelétricas, o fogo, que é um problema muito sério. Bom, nesse sentido, a grande conclusão que a gente tem desse informe regional é que hoje é impossível você pensar a proteção de povos isolados se você não compreendem essa macroeconomia que domina o planeta. Ela chega diretamente onde os isolados estão. Então, os informes regionais, e eu já estou quase concluindo, os informes locais, né, dos quais nós tiramos as informações para promover esse informe regional, eles apresentam soluções. Eles denunciam o que está acontecendo, mas eles também têm soluções a apresentar. E eles apresentam algumas soluções dirigidas diretamente aos organismos multilaterais e depois apresentam sugestões direcionadas aos estados e à sociedade civil em geral. Então, aqui tem algumas sugestões para os organismos multilaterais. É que promover a articulação regional. O que se tem observado é que a ação dos organismos multilaterais ele é muito focada em um caso específico. E acontece de que aquele caso está numa região de fronteira, mas o organismo multilateral só olha aquele local ali, daquele povo, e não trabalha a questão transfronteiriça, e não trabalha a questão regional. Eles se focam num caso específico e ali morrem. Então, existe uma necessidade, é um pedido, é uma solicitação de todos os informes locais, de promover a articulação em dois níveis. Um seria uma articulação entre as organizações indígenas e as organizações que são aliadas, mas também promover uma articulação envolvendo as instâncias governamentais. E nesse sentido,
os organismos multilaterais têm uma participação muito importante, porque eles têm poder de convocar os organismos governamentais, né? Uma outra seria a atuação na questão transfronteiriça. Os povos isolados, eles antecedem a existência do Estado. Os povos isolados, eles são povos originários. Eles existem antes do Estado existir. Eles não reconhecem fronteira. Eles cruzam de um país para outro. E as instituições multilaterais, elas estão absolutamente voltadas para um país específico. Dificilmente ela atua na fronteira. Diretrizes, todos dizem. Essa diretriz aqui é do Alto Comissariado da ONU. E por que ela não é usada dentro da ONU todo? A ONU todo precisa respeitar isso. Definir casos específicos por país. Então eles acham que é muito importante que a visita da relatora, quando for aos países, que ela vá em campo, que ela, em conjunto com o Estado e conjunto com as organizações indígenas, decida qual a experiência que ela deve viver em campo, concretamente, para seus relatórios trazerem observações vistas por ela e não ouvidas. E diretrizes da ONU incluir criação de mecanismo, órgão internacional responsável por coordenar a proteção dos povos. Quer dizer, há uma necessidade de que tenha um acompanhamento internacional sobre essa situação desses povos. Não pode ficar ao sabor do Estado, não pode ficar só ao sabor, mas um organismo multilateral que veja o todo e não por partes. E aqui tem um conjunto de solicitações que os informes apresentam, que são dirigidos às organizações indígenas e à sociedade civil em geral. Mais uma vez, articulação regional. Segundo, o grande trabalho que as organizações da sociedade civil desencadearam e promoveram um sistema de informação bastante eficaz, um conjunto de informações sobre esses 185 povos indígenas isolados, né? Essas informações, elas precisam ser compartilhadas. E nesse sentido há uma proposta de haver espaços onde o Estado e as organizações da sociedade civil possam desenvolver uma metodologia que sirva de referência para a região, para a Plano Amazônia. A questão da saúde desses povos, né? Se conhece muito pouco. E 90% dessas informações estão dentro do aparelho dos estados. Então, há uma necessidade, assim como se fez um relatório, um informe regional sobre a situação dos territórios, também se faça um informe sobre a questão da saúde desses povos e principalmente da saúde dos povos que estão no entorno. Há uma necessidade, há um clamor de todas as organizações para que a sociedade civil possa participar, de fato, do acompanhamento das políticas públicas dirigidas a esses povos. E nesse sentido, a proposta é que os estados criem conselhos para acompanhar as políticas públicas de proteção para os povos indígenas isolados. Um conselho paritário, né, que tenha 50% da sociedade civil representada e 50% do Estado. São conselhos consultivos, mas mesmo assim a maioria dos estados ainda tem medo desses conselhos. O ponto fundamental é que em todas as legislações dos países, aqueles que os têm, todos eles deixam claro que os territórios dos povos indígenas isolados são intangíveis.
No entanto, em todos eles, inclusive nos mais recentes aprovados, tem um artigo lá muito específico dizendo: em situação de segurança e de interesse nacional, os territórios podem ser explorados. Ou seja, dá com a mão e tira com a outra. Em todos os países são assim. Então existe uma necessidade urgente de se repensar esse aspecto. Repensar a questão da intangibilidade. E em segundo, vem o segundo aspecto, que é a questão da integralidade dos territórios. Quer dizer, existe uma tentativa, a nível da América Latina, de demarcar terras indígenas como se fossem ilhas. E não é possível, porque o território é um só. Então, nesse sentido, existe uma reivindicação sobre a integralidade dos territórios. Depois, é muito comum nos países, muito comum não, acontece em quase todos os países que o próprio Estado reconhece a existência de um povo isolado. No entanto, o próprio Estado só respeita aquele território depois que o território foi reconhecido oficialmente em todas as instâncias do Estado. Isso significa o quê? Entre confirmar a presença de um povo e ter o território definitivamente, legalmente constituído, o Estado não faz nada de proteção desse povo. Ou seja, reconhece, mas as empresas entram com processo para exploração madeireira, as empresas petrolíferas entram com processo de prospecção petrolífera e, então, existe uma necessidade urgente de que, a partir do momento que se confirmou a existência de um povo isolado, o Estado tem a obrigação de implementar sistemas protetivos imediatos. Bom, aí seria formação no sentido de capacitação de agentes do Estado, principalmente operadores de direito, né? E existe uma necessidade que as políticas de proteção para povos indígenas isolados, elas também são isoladas. Então, elas se isolam, elas existem para um grupo específico de uma determinada instância do governo, mas ela não ecoa no Ministério do Meio Ambiente, ela não ecoa nunca no Ministério Agrário, ou Agrícola, ou do Desenvolvimento Agrícola. Ou seja, as leis protetivas para povos indígenas isolados são isoladas. Então, existe um clamor de uma necessidade muito grande de que essas políticas dialoguem com as diversas instâncias, principalmente com as instâncias dos estados, que são responsáveis por fazer o planejamento do próprio Estado. Bom, quais as perspectivas que tem para os povos indígenas isolados? Se por um lado o trabalho de sistematização, o trabalho de elaboração debruçado em cima de 11 relatórios que resultam em 500 páginas de documento, se por um lado esse trabalho nos traz tantas notícias desagradáveis, por outro, se a gente for comparar o que existia em 2005 e o que existe hoje, a diferença pode-se dizer que é brutal. É muito grande. E o principal, nenhum Estado se movimentou na perspectiva de proteção para os povos isolados sozinho. Tudo aconteceu porque existia uma pressão social. E às vezes essa pressão são de muito poucos, mas de muito poucos com convicção. Muito poucos que mobilizam muitos outros. E esses muitos outros chegam aos ouvidos dos Estados. De muito poucos que pressionam os organismos multilaterais. E por sua vez o papel importante desses organismos
que conseguem acessar o Estado. Então, nessa nova onda latino-americana de endireitamento, né, de uma volta à direita, só existe uma perspectiva para os povos indígenas isolados. É que as organizações da sociedade civil continuem, recebam apoio das instituições que financiam para conseguir desenvolver um trabalho de proteção de fato, lá no mato. Então, essa é a grande pergunta. Nós existimos para quê? Para mim, os povos indígenas isolados me passaram a dar um sentido da existência. Cada um de vocês podem escolher outros povos. Cada um de vocês podem escolher outros temas. Mas existirmos, a que será que se destina? Para nós outros, los pueblos indígenas aislados son nuestro sentido de lucha. Adelante sempre. Gracias. Gracias, ¿no? Y como pueden ver, este informe es un trabajo alucinante, un trabajo de colaboración entre indígenas y la sociedad civil. Y bueno, como usted mencionó, lo que hicieron los gobiernos hasta ahora, los hicieron por presión. ¿Ya? Y con eso voy a dar la palabra a Alicia Cahuilla, que es un líder guaraní de la Amazonía ecuatoriana, que está trabajando por los derechos de su pueblo toda su vida y trabajando con foco en la protección de los Tagaire y Tarumanane en la Amazonía ecuatoriana hace 15 años o más. Están en una situación de mucho peligro. Había en los últimos 15 años varias matanzas de los Tagaire y Tarumanane. Y hay que ver cómo podemos apoyar gente como Alicia, que están trabajando desde sus comunidades para proteger sus hermanos que viven en aislamiento voluntario. Y bueno, quiero dar la palabra a Alicia. Espera, Alicia, just who does not understand Spanish, because it seems that the machines are not working, right? Who are English speakers? Can It's not working. you raise the hand? Because you might come to this corner and I can translate another corner where the people because the machines are not working. Oh, really? Okay. It seems right. Like I've seen many of you have stopped using it. Like So in and out. yeah. It's like in and out. Yeah, and there's because there's another event with two. So I can translate for some people and maybe here. I think there might still be interference from next door, so if we change to a next different channel, so maybe go So yeah, can people raise their hands, like the ones who only speak English? Okay, I can go there. Okay. So maybe if you see alrededor tuyo mejor, maybe come around here and I can go around there and then we can all. Sorry, guys. Alicia, ¿qué te quieres hacer allá en la mesa? Waponin baneke, waponin gabriken toma mini tamupa. Voto gobe ponda bopa Ecuador ome monito wa monimenke monipa ya soni ome tarmena ni tono monito girinani anti que monipa monito ome monito gobe ponda bopa miniti minang ware bopa. Buenas tardes.
con todos, mujeres, hombres, bienvenidos en esta conferencia. Mi nombre es Alicia Cahuilla. Yo soy, mi nacionalidad soy guaraní. Yo vivo en la comunidad de Ñuneno, en el Ecuador, en la Amazonía del Norte, de comunidad de Ñuneno. Quiero decir para los hermanos Tarmenani, porque nosotros vivimos, territorio guaraní es un territorio colectivo donde tenemos de las 3 provincias, Pastaza, Napo y Orellana. Es un territorio colectivo donde nosotros podemos compartir con los hermanos de Pastaza, Napo, Orellana. Pero dentro de las 3 provincias tenemos en la Amazonía del Norte, territorio Yasuní, donde los hermanos Tarmenani compartimos de 2 horas territorio de ellos y para nosotros. La Amazonía del Norte de Yasuní y Guaraní viven dentro del territorio guaraní. Antes era del río Coca al río Curaray, eso era territorio ancestral del pueblo guaraní y también de los territorios Tarmenani, sino que con las entradas de los misioneros, con la entrada de los petroleros, han reducido todito el territorio de nosotros, han construido grandes pozos petroleros en esta selva del Yasuní y nosotros hemos perdido muchísimo nuestro territorio, como la selva, los aves, las lagunas, la conexión de la espiritualidad con el jaguar. Mucho hemos perdido esa selva y queda poco de selva que nos queda en la Amazonía del Yasuní. En el Yasuní han vivido muchísimo tiempo los hermanos Tarmenani, que son Iguene, Niatare, Tague y Bene. Son 4 grupos que ellos quedaron. Entonces a los guaraníes lo llevaron los misioneros para que esta selva quede vacío y puedan entrar los petroleros. Por eso nosotros hemos hecho el primer contacto inicial guaraní. Pero ha sido una lástima la vida de guaraní, porque esta selva, lo que quedó vacía, todo, entró la petrolera y ahí también los hermanos que están enfrentando, los hermanos Tarmenani y Tagueri, ellos están diciendo a nosotros nacimos en la selva de Yasuní. ¿Por qué el gobierno de Ecuador, cuántos gobiernos han venido? Cada vez los gobiernos entrantes nos han reducido cada vez nuestros territorios. Para los hermanos Tarmenani también. Nosotros estamos viviendo, yo vivo en la Amazonía del Norte y Yasuní, en mi comunidad de Ñuneno. También los hermanos Tarmenani viven ahí, pero entre guaraní no hemos tenido problemas los que vivimos dentro de la selva que vivimos. También los petroleros que entran, recientemente tuvimos problemas con guaraní Tarmenani. Cuando entró la carretera, ahí a los campesinos también, por Pindo, por reyes que mataron a la familia de la familia Colono, mataron los Tarmenanis. Ellos no quieren que entre en su territorio, es casa de ellos, donde su familia quiere que viva en paz, hermanos Tarmenani y guaraní. Pero el gobierno hace convenio para que Naciones Unidas también diga que nosotros como gobierno de Ecuador estamos protegiendo como gobierno de Ecuador a los pueblos aislados. Es mentira. Eso el gobierno no está protegiendo como Ecuador. Nosotros como comunidades guaraníes que vivimos, campesinos, guaraníes, otras nacionalidades que estamos viviendo, estamos preocupados porque es nuestra casa. También para los hermanos Tarmenani. Ellos ponen condiciones, dicen, es un territorio donde, como esa mesa es nuestro territorio de las 3 provincias. Pero dentro del territorio guaraní, como esa mesa, mitad de la mesa, nos pusieron zona intangible. Y para nosotros en el futuro, los hijos guaraníes, ¿dónde van a vivir? Van a llenarse. Y los hijos de Tarmenani van a llenar. Entonces, en el futuro podemos imputar, como es chocar la vida de las muertes en 2 grupos. Pero para eso
hay comunidades que estamos viviendo, estamos preocupados de decir, claro que mi familia quiero que no maten a los hermanos Tarmenani, compartimos el mismo territorio, pero también en el Yasuní, como Yasuní es territorio binacional de Perú y Ecuador, los hermanos Tarmenani no dicen que vivo solamente Ecuador. Ellos mueven cada 3 meses, rotativamente mueven, donde haya más selva o donde hay más recursos, cacería, pesca, ellos mueven. Pero si, como ellos están moviendo, recientemente tuvimos en el bloque 43 y el 31, como es gobierno, cuando estaba presidente Correa, dijo, no vamos a sacar el petróleo del Yasuní, pero el gobierno, toda la selva que pone normas, reglamentos como gobierno, eso no ha respetado. El gobierno ha violentado a los pueblos originarios como a los Tarmenani y la vida de ellos, porque no ha respetado el gobierno. El gobierno importa sacar el petróleo, no la vida de los pueblos que necesitan vivir la vida de ellos. Entonces, por eso hemos dicho, el gobierno Correa dijo antes de que sale, el gobierno fue muy malo para mí y para el mundo de los pueblos que somos originarios. El gobierno quería que los Tarmenani no va a afectar, dijeron, como sacar el petróleo de ecología que dijeron. Ahora, el gobierno, antes que saquen del bloque 43-31, dijo, voy a otorgar más territorio para los hermanos Tarmenani, para que el mundo, las personas occidental que dicen que favorecen, o organizaciones también que apoyen a los hermanos aislados para que puedan tener su selva. El gobierno de Ecuador no aprobó, más bien solamente sacó el petróleo del Yasuní y hasta ahora ni siquiera no han otorgado nuevos territorios para que puedan vivir ellos. Nosotros como comunidad local estamos exigiendo al gobierno que cumpla un pedido para los hermanos que puedan ampliar más territorio para ellos. No es solamente en el Ecuador, sino para el mundo, de los cinco pueblos aislados que necesitan vivir en los países, necesitamos que amplíen para los hermanos aislados, para que puedan vivir en el futuro lo mejor, porque si no lo ampliamos, ellos van a seguir muriendo. Claro que como gobierno va a decir, esta área de zona intangible, yo sí me preocupo porque está dentro del territorio de Ecuador, zona intangible en el territorio guaraní. Pero si el gobierno de Ecuador hubiera ampliado lo que es áreas protegidas, como dice, ancestralmente es territorio guaraní, de lo que es Parque Nacional Yasuní, sino que pone el Ministerio de Ambiente áreas protegidas. En áreas protegidas el gobierno nacional ha violentado en el Parque Nacional Yasuní. Y ellos ponen reglamentos, normas para que no exploten. Pero también en zona intangible puede pasar a nosotros esos territorios que ponen. Entonces para eso nosotros estamos preocupados. A los hermanos Tarmenani también enfrentaron Guaraní y Tarmenani. Fue muerto, tanto Guaraní y tanto Tagueri. Por eso nosotros pedimos a las organizaciones no le apoyen al gobierno, porque el gobierno, los recursos que financian al gobierno va a decir, claro que solo por interés de las personas que tengan su sueldo coman bien, pero no a proteger la vida de ellos. El gobierno cuando necesita sacar la vida acabar, el gobierno va a decir, todo se fue la vida de los pueblos aislados, necesito sacar el petróleo o de madera. Entonces ellos tienen hasta hoy riesgo. Por eso recientemente tuvimos en la comunidad del bloque 31-43 sacó el petróleo, aprobó para que saquen el petróleo del Yasuní. Como hay maquinarias, grandes ruidos, ellos se movieron al territorio lo que es Pastaza. Ellos hicieron un transcurso muy grande, como 4 meses o 5 meses se movieron a la zona de Pastaza, porque nosotros tenemos una área donde viven alrededor de la comunidad guaraní, pero adentro es una área que tenemos reservado. Entonces ellos se movieron allá y ellos reclamaron allá yendo a Pastaza. Si ustedes guaraní, si permiten
sacar el petróleo en nuestros territorios, ustedes van a pagar la muerte. Entonces es una preocupación de nosotros. Queremos que como Naciones Unidas que exijan al gobierno de Ecuador que no lo permitan más ampliaciones en los pozos petroleros, nuevos territorios que quieran explotar, porque nuestro pedido como Guaraní, yo vivo 2 horas de comunidad de Ñoneno, donde comparto con los hermanos Tarmenani. Yo no tengo hasta ahora ningún problema que yo vivo, pero yo también tengo riesgo la vida. Algún rato otras comunidades pueden atacar y pueden venir en mi familia a matar a ellos, los hermanos Tarmenani, pensando que yo estoy mandando a explotar en selva de ellos. Entonces por eso he venido a hablar acá. Y también queremos decir, las 2 niñas que están con Taidabuca, a las 2 niñas están buscando para que regresen otra vez a la selva de ellos o casa de ellos. Pero nosotros, con la conexión que tenemos con el Kemperi famoso, que el hombre sabio, él dice que tienen que devolver para nosotros quedar en paz. Pero si devolvemos las 2 niñas, como dicen, ellas ya saben la selva de Guaraní, porque vivimos en el mismo territorio. Entonces ellos pueden decir, ellos son familias como Guaraní, pero ellos no hacen entre nosotros problemas, sino esos petroleros están haciendo más problemas, pueden decir. Entonces nosotros como Guaraní, en el Yasuní que vivimos, también una señora que vive en Ventaro, ella había dicho, ustedes si permiten como familia Guaraní, nosotros vamos a matar. Entonces esa voz dejaron y se fueron otra vez regresando al Yasuní. Entonces espero que también los hermanos Tarmenani y también para los aislados, ellos son únicos guardianes de esta selva. Me da pena de ver a los hermanos, porque nosotros vivimos, en el futuro no podemos dejar esa selva, porque ellos están dando para ustedes, países desarrollados, para que puedan vivir en el futuro de ustedes y nosotros. Queremos que apoyen a las organizaciones o comunidades que protegen, en verdad que quieren salvar. Por eso nuestro compromiso como una mujer guaraní. Me han amenazado, me han hablado gobierno para poner cárcel, pero sigo reclamando con el derecho que yo vivo en mi comunidad. Y también quiero que entiendan, los ríos ya son contaminados en el Ecuador. ¿Qué agua van a vivir? La salud de ellos, ¿cómo estará? Porque yo comparto igual que ellos. Los hijos de nosotros o familia de nosotros, ellos bañan el río Grande. El piel de ellos ya tienen granos. Entonces por eso que pido que Naciones Unidas tienen que, si vamos a proteger, hagamos compromiso desde Naciones Unidas, desde nuestras comunidades como somos países, para que administren ese recurso como organizaciones o como comunidades que quieran salvar la vida de los hermanos, de los aislados. Eso nomás quería decir y les agradezco nada más, y espero que ustedes un día, cuando ya tengamos limitados los territorios de ellos y que apoyen, serán que el mundo va a salvar para ellos y para nosotros. Gracias. Gracias, Alicia. Y quiero poner énfasis en la situación complicada ahí, que hay conflicto entre los Tarmenani y los Guaraní, y está peor por culpa de los petroleros que vienen y fuerzan a los Tarmenani a vivir más cerca de los Guaraní, y ya hay muertos por esta situación. Y el otro punto es que el famoso Yasuní Parque Nacional no está bien protegido. Si quieren proteger esa área, deberían reconocer los derechos de los Guaraní, que están protegiendo esa área por siglos. Estamos un poco atrasados, perdón, pero quiero introducir dar la palabra a María Quispe de la organización Wataniba.
Hola, buenas tardes. Yo me voy a quedar por aquí para que se muevan un poquito y muevan el cuerpo hacia el otro lado un rato. Yo soy María Teresa Quispe, trabajo en el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Guatániba. Es una ONG de apoyo a las organizaciones indígenas. Funcionamos principalmente en la Amazonía venezolana desde hace unos 20 años, aunque formalmente desde hace 14 años. Agradecerle en primer lugar a Landis Life, a mis compañeras indígenas que con tanto esfuerzo también han venido hasta acá y agradecer mucho las conversaciones previas, ¿no? Las exposiciones previas de Atenor y Alicia. Guatániba es uno de los grupos de trabajo que participó en el informe que ahora presentó Atenor. Nosotros tuvimos la responsabilidad de redactar el informe para el caso de Venezuela y me han pedido mis compañeros que brevemente comente, ya que Venezuela es uno de los ejemplos de países donde no se reconoce la existencia de pueblos indígenas en aislamiento. Me han pedido que comente cómo, digamos, cuáles son los desafíos y cómo podríamos, digamos, proteger a pueblos indígenas en aislamiento con esta situación donde no se reconoce siquiera su existencia. Lo primero, bueno, el informe es un informe que naturalmente no es estático y va cambiando con el tiempo porque buena parte de las organizaciones que han trabajado en el informe siguen trabajando en cada uno de sus países para generar políticas públicas en favor de los pueblos en aislamiento. El trabajo que hemos hecho, digamos, bajo la coordinación y el liderazgo de Landis Life, no solamente consiste en registrar esta información, sino en generar acciones que de alguna manera contribuyan con que lo que encontramos en cada uno de los países pueda de alguna manera ser superado. En el caso de Venezuela en particular, yo debo comentar, y yo creo que eso Atenor de todas maneras me corrige, vale para varios de los países amazónicos. La legislación nacional para pueblos indígenas es lo suficientemente amplia para que a partir de ahí se puedan incluir acciones de protección hacia pueblos indígenas en aislamiento. No obstante, es una lucha en este momento tratar de que el gobierno reconozca formalmente su existencia, porque de lo contrario no existen, no hay políticas públicas específicas. Y los pueblos indígenas en aislamiento relativo o en aislamiento voluntario o recientemente contactadas, en efecto son comunidades aún más vulnerables que el resto de las comunidades indígenas de la Amazonía, que ya de todas maneras son vulnerables. Y aún más vulnerables por todo el contexto que mencionó Atenor en unos países que aún son, y no sabemos hasta cuándo, digamos, sus economías son absolutamente dependientes del esquema extractivista. Y ahí también, infelizmente, decir que no solamente los gobiernos de derecha, ¿no? Los gobiernos de izquierda, infelizmente, en América Latina, también no han logrado, digamos, resolver este dilema del modelo de desarrollo y siguen siendo gobiernos cuyas economías dependen de los, digamos, de los procesos extractivistas, y Venezuela no escapa para nada de eso. Tanto no escapa que, a pesar de ser un país petrolero y de no haber necesitado nunca darle una explotación importante como lo ha sido en Perú, como lo ha sido en Brasil, como lo ha sido en Ecuador, a todo el tema de la minería, actualmente el gobierno venezolano tiene un plan para todo el sur del país que consiste en explorar minería de oro, coltán, etcétera, ¿no? Donde hay pueblos indígenas en aislamiento en Venezuela, que son básicamente pueblos pertenecientes a tres etnias, Yanomami, Wotuja, Oquiaroa y el pueblo Joti, es en el sur del país y es un territorio donde está prohibida la minería, está prohibido por decreto presidencial y por diversos mecanismos legales, está prohibida la extracción de cualquier mineral. No obstante, la presencia de la minería ilegal es enorme. Y recientemente, y ahí entonces los impactos, digamos, en poblaciones tan vulnerables, recientemente el año pasado, no sé si alguno de ustedes pudo ver,
el brote de una epidemia de sarampión entre el pueblo Yanomami, que es un pueblo de reciente contacto. Pues la Organización Panamericana de la Salud reconoce 103 fallecidos. Eso es más o menos parecido a la época del caucho. Nuestros datos apuntan a más o menos el doble, porque quienes conocen un poco, digamos, algunas costumbres del pueblo Yanomami, los Yanomami queman a sus muertos. Entonces, cuando el Estado, que llega además muchísimo después, porque son comunidades muy lejanas, donde el propio Estado no tiene ninguna capacidad de llegar, cuando llegas no encuentras a los fallecidos físicamente porque han sido quemados y ya no es posible contarlos. Y en la medida que no los puedes contar, digamos, formalmente, oficialmente, no los puedes reconocer como fallecidos. Entonces, con certeza, lo que está reconocido por el gobierno venezolano y por la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a fallecidos con este brote de sarampión del pueblo Yanomami, seguramente duplica el número de 103 que aparece formalmente. Y menciono esto porque una de las tesis que tenemos, las comunidades que aparecen con brote de sarampión, y la verdad es que habíamos acordado no hacer presentación y no les traigo el mapa, pero cuando quieran podemos intercambiar esa información. Las comunidades del brote de sarampión coinciden con las comunidades donde hay garimpeiros, donde hay campamentos de mineros ilegales, principalmente provenientes de Brasil. Y ahí otra vez entramos en el tema transfronterizo, porque no solamente los pueblos indígenas entran y salen en esas fronteras, digamos, sin mayor noción del límite nacional, las mafias de la minería también cruzan, entran y salen como si estuvieran de un lado o de otro, ¿no? Entonces, de no haber políticas transfronterizas para atender la situación de vulnerabilidad de estos pueblos, el esfuerzo de un país o del otro realmente no trae ninguna consecuencia positiva. Y ahora yo sé que estamos súper tarde, así que voy a tratar como de comentar 4 cositas que nosotros creemos que sí se pueden hacer, aún en un escenario donde el gobierno no reconoce la existencia de pueblos indígenas en aislamiento. Una, sistematizar la información para poderla mostrar a los decisores públicos y para que las organizaciones indígenas también puedan utilizarla en sus procesos de lobby político y en sus procesos de lucha para el reconocimiento de situaciones que permitan que se generen políticas públicas. Eso en primer lugar, información y acceso a la información para quien la necesita es fundamental. En segundo lugar, es fundamental que las organizaciones indígenas estén fortalecidas, y por eso es bien importante seguirlas acompañando y apoyando en la medida de lo posible, que estén fortalecidas. Por lo mismo que dijo Atenor, solo la presión social va a garantizar que esas políticas públicas se generen en los países donde aún no se han generado. Entonces es súper importante que estas organizaciones indígenas locales estén fortalecidas y estén en la capacidad de generar estas propuestas para crear políticas públicas nacionales específicas para pueblos en aislamiento o de reciente contacto. En tercer lugar, seguir adelante con los procesos de demarcación de tierra. No hay forma de proteger ni a los aislados ni a los no aislados si no sigue adelante todo el proceso de demarcación de tierras. En Venezuela solo se ha demarcado menos del 5% del territorio indígena, a pesar que la Constitución venezolana es maravillosa, la legislación es estupenda, el desarrollo legal es probablemente uno de los mejores de la región. A nivel, digamos, de territorialidad es un trabajo todavía por hacer. Y en cuarto lugar, siendo que sabemos que los gobiernos no tienen mayor interés en demarcar las tierras, y en eso coinciden la derecha y la izquierda, nosotros estamos trabajando, yo creo que es una herramienta en los planes de gestión territorial, donde las comunidades, los pueblos están, digamos, tienen la oportunidad de generar planes específicos que utilizan como herramientas a través de sus mapas, a través de los planes, a través de las propuestas específicas de cómo administrar su territorio. Es una herramienta política que es fundamental en lugares donde no se reconoce la existencia de pueblos en aislamiento y en lugares donde las tierras no están demarcadas. Entonces yo cerraría con eso y les agradezco muchísimo la oportunidad.
Gracias. Y bueno, por último, Daniel Aristizabal, de Amazon Conservation Team. Ella está trabajando muchos años en Colombia y no sé si quieres hablar de los retos de trabajar en áreas de fronteras entre países. Sí. Gracias, Brian. Bueno, creo que me voy a dirigir allá también. Habíamos acordado no hacer presentación, me disculpo. Y lo hice porque me pongo nervioso y prefiero que miren a la pantalla. Pero bueno, en primer lugar dar las gracias a Landis Life por haber logrado que pudiéramos llegar a este espacio. Y a ver, ayúdame porque tampoco sé usar los Macs. Estaba... Ahora, bueno, así es más fácil, la atención está allá y no acá. Pues como dijo, bueno, gracias a todos, a los compañeros indígenas que nos acompañan. Veo muchas caras de amigos, de aliados, pero también otras caras de personas que esperamos que se unan a esta lucha. Esto pues es el panorama que se tiene donde están los pueblos en aislamiento, ¿cierto? Unos territorios amplios y grandes. Y pues es importante reconocer que los pueblos en aislamiento son los únicos que dependen 100%, voy muy rápido, ¿está bien? Los únicos que dependen 100% del bosque. Y en ese sentido, pues digamos que esto es una imagen de satélite, podemos ver el bosque y lo que sería una comunidad en aislamiento, pero es para que nos imaginemos un poco la magnitud de la situación. Creo que aquí lo importante que hemos logrado reconocer en el tema de protección de pueblos en aislamiento es que no se trata de proteger a los pueblos, sino que se trata de proteger los territorios donde están los pueblos, ¿sí? Si uno garantiza la protección territorial de estos bosques, de esta inmensidad de selva, está garantizando todos los derechos y todas las condiciones para que estos pueblos puedan mantener. Entonces creemos nosotros que sobre todo en el tema, en las situaciones de frontera, lo más importante es garantizar la protección territorial y no tanto pensar en mecanismos de protección de individuos, sino de territorios colectivos. Esto es importante porque hay que hacer la protección es con todos, y cuando uno habla de territorios ya no está hablando de comunidades ni de aldeas de individuos, sino de vecinos y de esa integralidad de la que estaba hablando Antenor, y es decir, hablar de proteger y articular y hacer un ordenamiento territorial en el que se involucran a todos los actores, sean vecinos indígenas o sean vecinos no indígenas, o en este caso sean países o gobiernos vecinos, ¿sí? Por eso puse este dibujito que es un poco hablando de cómo logramos definir entonces unos espacios de uso compartidos en pueblos que tienen alta movilidad, ¿sí? En pueblos que necesitan grandes territorios, mucho más grandes que en cualquier otra parte. ¿Cómo llegamos a establecer cuáles son los límites de esos territorios, cuáles son los patrones de movilidad de estos pueblos, si estamos contradiciendo la receta del trabajo con pueblos indígenas? Y es que hay que hablar con ellos, pero con los pueblos en aislamiento nunca se puede hablar. Entonces estamos un poco nosotros, todos los que estamos trabajando en esto, traicionando lo que nos han enseñado, y es que usted se tiene que sentar a hablar con el otro. La dirección del territorio se haga a través del diálogo con los demás, ¿sí? Y por eso es importante el tema de los acuerdos con los vecinos, de definir los límites con todos los que están. Porque cuando uno trabaja de este modo, no solo está mirando una línea que marca una frontera, sino que está mirando unas zonas que marcan una frontera, ¿sí? Digamos una barrera mucho más grande que un límite definido y muy lineal. Y creo que eso es muy importante cuando uno piensa en proteger grandes territorios amazónicos. Ahora, ¿qué pasa cuando, bueno, este es un dibujito de un gran territorio protegido, la gente hablando, discutiendo la protección, las malocas, el bosque sano, los ríos y los compañeros en aislamiento también? ¿Qué nos enfrentamos entonces cuando hablamos de una situación de frontera? Y creo que ahí hay un pequeño dilema o un gran dilema en el que nos enfrentamos, y es el dilema de la soberanía de los estados
en cuanto a la visión del territorio o la territorialidad tradicional. Es decir, que entramos en un conflicto de la soberanía de los países que tienen potestad sobre sus territorios hasta donde comienza la soberanía del otro, y una visión de territorialidad indígena mucho más amplia, mucho más integral, que en este caso implica también un doble dilema, y es que nos enfrentamos a la visión de territorialidad tradicional del pueblo en aislamiento, pero también la territorialidad del pueblo vecino, que muchas veces también es transfronterizo. Entonces yo puse este mapa aquí porque nosotros siempre, cuando comenzamos a trabajar este tema en 2010 en Colombia, estábamos mirando este lado del mapa, y esto es la frontera, ¿sí? Y nosotros, si ustedes miran todos los mapas que hacemos, todos siempre cortamos los países como si fueran una galleta que se puede cortar, y cuando uno comienza a mirar mejor el panorama, comienza a mirar los ríos, las cuencas, los ecosistemas, se da cuenta que la protección no puede ser en la mitad de un río ni en la otra mitad, sino que tiene que ser integral, como ese pensamiento indígena, y incorporar también el tema de las dobles nacionalidades de los pueblos que allí lo habitan. Entonces eso es lo que sucede cuando uno comienza a hacer estos mapas que ya cruzan las fronteras, como el pensamiento, como las amenazas, como los mismos pueblos en aislamiento, que es lo que hemos escuchado acá, que deben cruzar y trascender esas fronteras. ¿Por qué? Porque tenemos unos territorios que logramos identificar después de ese trabajo en conjunto. Fíjense ustedes cómo también pensamos es en manchas y no en territorios definidos, porque la movilidad y el territorio pues es así. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta cómo ese territorio puede ser transfronterizo y cómo se requiere de esa coordinación con el otro. Y en ese ejercicio de la soberanía, que es un dilema, ¿sí? Pues entonces nos enfrentamos a ciertas amenazas que son fronterizas, pero como decía María, pues cruzan, tienen un libre cruce, ¿sí? Los únicos que piensan con una cabeza de límites son los gobiernos, no las amenazas, ni los pueblos indígenas, ni los pueblos vecinos. Y fíjense ustedes, que es una cosa interesante también del informe, pues que gran parte de los pueblos en aislamiento están en las fronteras, están en esas zonas que nos tienen que invitar a trabajar diferente, sobre todo pues en esta franja de acá y en la franja de las Guyanas, ¿sí? Que también son las fronteras más remotas de la civilización, de la infraestructura. Aquí tenemos de nuevo, ya entonces aquí ya tenemos el mosaico de áreas protegidas, de territorios, y comenzamos a mirar cómo se puede hacer esta protección, ya desde un tema de fronteras con otros territorios que las rodean, y cómo está la gente en esos territorios. Porque esto es pues el dilema al que se enfrentan. Estos son impactos de minería ilegal, estas son las balsas de minería, y esos son, creo yo, pues que el tipo de amenazas que están en zonas remotas, cruzan la frontera, y normalmente el Estado en estos territorios, como se ha escuchado, no tiene la capacidad de llegar, no tiene la capacidad de atender, y muchas veces no quiere atender, porque es de su interés, posiblemente otros actores de poder dentro del mismo Estado, que se desarrollen actividades ilícitas, inclusive en algunos casos que se desaparezcan los pueblos en aislamiento. Al desaparecer los pueblos en aislamiento, ¿se perdería entonces la intangibilidad de sus territorios? Es una pregunta que siempre nos hemos asaltado, y es que si los territorios para los pueblos en aislamiento son intangibles y desaparece el pueblo en aislamiento, entonces se pierde la intangibilidad. Entonces hay un incentivo perverso de los estados para que desaparezcan estos pueblos y así poder intervenir en estos territorios. Por eso el llamado a la perpetuidad del territorio desde la visión indígena, ¿cierto? Desde la ley de origen, desde la enseñanza de los mayores, es fundamental. Aquí de nuevo se ve cómo pues, las amenazas vienen de diferentes países. Y esto, pues este tema de fronteras genera unos dilemas interesantes o unas situaciones particulares, que una de ellas puede ser lo que ya también nos han contado, y es que no podemos solo hacer acciones en un territorio porque se nos presenta lo que algunos conocen como el efecto bomba, como el efecto balloon, ¿sí? Que si uno espicha un balón, una bomba en un lado, se crece al otro lado, ¿cierto? Entonces, si tú trabajas y eliminas las amenazas en un territorio, pues simplemente cruzan la frontera, ¿sí? Pero el problema no se ha resuelto, ¿sí? Es simplemente pasarle el problema al vecino, en este caso sea Brasil o Venezuela o Perú o Ecuador,
y por eso es importante el accionar conjunto de los estados, así como los pueblos indígenas bifronterizos deben trabajar conjuntos, los estados también, para evitar este problema de la bomba que se espicha. U otra manera de decir lo que es parecido es el efecto del gato y el ratón, y es decir, que se hace la acción de protección en el lado peruano y entonces se pasan para el lado colombiano, se hace en el lado colombiano y se pasan para el lado peruano, y son dos zonas donde es muy difícil ejercer el control y por ende pues se presentan esos problemas. Entonces creo que esas son, digamos, una de las cosas más importantes, es lograr que la gente en la frontera se pueda hablar y pueda tener espacios conjuntos que ya existen ancestralmente, sino que se han partido por líneas políticas, y son estos espacios de pueblos que son vecinos. La mayoría de pueblos amazónicos son vecinos. Entonces, como para cerrarles un poco lo que les quería contar, pues lo importante, creo que una de las recomendaciones o sugerencias para atender este tema de frontera, que la verdad no sabemos bien cómo se puede resolver, es construir mapas reales, ¿sí? Entendamos bien qué es el territorio y pongámoslo en un mapa para que nos ayude a todos a tomar decisiones. Hay que tener mecanismos de participación indígena bio-trifronteriza, es decir, los pueblos indígenas que están en las fronteras se tienen que hablar. A veces los divide un río, pero la cultura es la misma, la lengua es la misma, pero los trámites administrativos, las condiciones políticas no permiten que hayan estos espacios de diálogo y estas decisiones y estos acuerdos bifronterizos. Áreas protegidas, ¿sí? Áreas intangibles, áreas de protección, áreas de conservación, territorios indígenas que sean fronterizos. ¿Por qué hacemos áreas protegidas que se parten con una línea recta y no que sean una mancha de ecosistemas? Es importante pues que hayan entonces acuerdos binacionales o acuerdos entre estados con planes de trabajo puntuales. Creo que en la mayoría de países hay acuerdos binacionales para trabajar en temas de la Amazonía, pero no hay planes de trabajo. Y esos planes de trabajo deben tener por lo menos dos cosas importantes. Uno, que fue lo que nos dijo Antenor, que es el manejo de la información, compartir la información. Y el otro es que tengan acciones conjuntas, que se hayan acciones coordinadas al lado y lado de la frontera, para que no sea que un país tiene un programa, el otro país tiene un programa, luego un país tiene una acción de control y el otro país tiene otra acción descoordinada. Otra cosa importante en nivel de frontera es tener códigos penales adaptados a las problemáticas de frontera y flexibles para la Amazonía. Creo que en casi todos los países sucede que si uno aprende a una persona cometiendo un delito ambiental y es de otro país, no lo puede judicializar. O si lo aprende, tiene 24 horas para llevarlo ante un juez. Y normalmente en esos territorios uno puede estar a 4 o 5 días de distancia. O sea, son códigos penales que no están adaptados a las condiciones de la selva. Por lo menos en Colombia sucede que cuando se capturan personas cometiendo delitos ambientales o delitos penales, no se pueden judicializar porque se demora mucho tiempo en llegar a las ciudades y por lo tanto pues toca liberar a las personas. Obviamente esto es la última instancia, pero tienen que haber esos mecanismos en los países. En muchos países todavía no está tipificado el contacto como un acto genocida. Eso es importante. Cuando una persona deliberadamente está contactando a un pueblo en aislamiento, está consciente de que está cometiendo un acto que puede terminar con la vida del pueblo, y en esos códigos penales eso no está recogido ni está reconocido. Eso me lleva a que pues los países tienen que tener una adecuación institucional, se tienen que adaptar a este nuevo sistema de protección territorial, porque de nuevo contradice lo que siempre nos han dicho, y es que siempre nos han dicho que el Estado debe llegar a los territorios, el Estado debe estar presente, y en este caso el Estado no debe estar presente, debe estar presente alrededor de la intangibilidad, pero no dentro, y eso implica muchas adecuaciones institucionales en términos de burocráticos, en términos de funciones del Estado, que el Estado reconozca que su papel es no estar ahí, sino estar alrededor, ¿sí? Alianzas interinstitucionales. Precisamente siempre la excusa es no podemos llegar a esos territorios, no podemos hacer protección porque es muy costoso, porque no, como funcionario público no tengo permiso para ir durante 10 días a campo, 15 días a campo, un mes a campo. Hemos visto en la práctica que cuando hay alianzas entre entidades, entre ministerios, alianzas con ONGs, con organizaciones indígenas, se reducen los costos y se hacen más acciones en una visita de campo, en un trabajo coordinado, que cuando son muchas descoordinadas.
Esta coordinación institucional es una cosa que siempre se menciona, pero que nunca se hace. Siempre se visitan los territorios a destiempo, descoordinados, se repiten acciones, se confunde a la gente, se confunden a los líderes indígenas y se generan divisiones entre los pueblos. Y por último, los planes de contingencia conjuntos. Y es que nos debemos preparar para lo peor. ¿Qué sucede cuando se dan estas muertes por epidemias? ¿Qué sucede cuando salgan los pueblos? ¿Qué sucede cuando hayan conflictos entre pueblos? Debemos estar preparados de manera binacional entre pueblos y entre autoridades para atender esta situación. Y siempre tener presente que los pueblos en aislamiento, como nos decía Antenor, no reconocen las barreras, no reconocen los territorios y en cualquier momento pueden cambiar, o sea por las amenazas o por su autodeterminación, pueden cambiar la zona en la que habitan. Entonces nosotros tenemos que siempre estar preparados, a pesar de que tengamos una estrategia muy ordenada de ordenamiento territorial, de protección con los vecinos, que el día de mañana estos pueblos pueden aparecer en otra parte. Nos decía Alicia hoy que estaba hablando de un éxodo de 4 meses del pueblo Tagaderio Taromenani, ¿no? Debemos estar preparados para eso. Las políticas tienen que ser adecuadas y flexibles para que si hay un éxodo de 4 meses o de 400 kilómetros, estemos preparados para transmitir toda esta protección de intangibilidad y de coordinación a otro territorio. Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel. Y hay tiempo para discutir con los panelistas un poco. Yo voy a tener que pedir perdón. Yo tengo los miembros del foro llamándome cada 2 minutos, tengo una reunión. Entonces voy a pedir que Daniel sigues ahí para manejar la discusión, por favor. Y gracias a todos por venir. Espero reunir con todos ustedes después para hablar de qué tipo de recomendaciones podemos hacer en este informe. Gracias. Chao. Bueno, pues vamos a abrir. Pues como dice Brian, abrimos. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos. 10 minuticos, 2 o 3 preguntas quizás para los compañeros. Se hay, se não há, Cristina. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Por que tem esse aumento tão grande entre os números de povos isolados de 2005 até 2019? Eu posso imaginar várias razões, mas gostaria de... People need translate. Oh, I would, you can translate? Yes, I would be interested in learning why there was such a big jump in numbers between 2005 to 2019 in the number of isolated groups, both the ones that have been confirmed and then above all the unconfirmed ones. I have some ideas, but I'd love to hear. A primeira razão é porque em 2005 não existia um levantamento a nível regional sobre os registros de povos indígenas isolados. O que se observou é que em 2005 foi o primeiro momento em que se conseguiu levantar essas informações. Então é uma referência. O que aconteceu de 2005 para cá? A própria decisão do evento, desse encontro internacional que aconteceu em 2005, era encaminhando para que cada país procedesse um levantamento mais rigoroso sobre a presença de povos indígenas isolados, né? E, em sequência, também, a própria decisão do evento era de fazer um levantamento também dos territórios. Então, o levantamento que foi feito em 2005, ele é preciso? Ele é, diante das informações que existiam naquele momento. Só que
de lá para cá, a quantidade de organizações da sociedade civil que passaram a se debruçar sobre esse assunto aumentou bastante, né? Por outro lado, o Estado, como eu disse, também os Estados passaram a se movimentar. Mas, por exemplo, você tem hoje estados como a Venezuela que diz que não existe povos indígenas. Não somos nós que estamos dizendo. Existem documentos oficiais encaminhados pelo governo venezuelano que afirmam isso. No entanto, nesse levantamento que nós promovemos, você vai ver lá que existe 4 registros de povos indígenas isolados. Não é? Por exemplo, no Peru, o Estado peruano reconhece 17 registros. Já as organizações da sociedade civil reconhecem 28 registros. Com dados concretos, plotados em mapa, com informações, quem são esses povos, que língua eles falam. Só existem pouquíssimos povos no Peru que eles ainda não conseguiram definir que etnia esses povos participam. Então, o aumento, eu não estou querendo dizer que tudo que aconteceu de positivo foi em decorrência da ação, da pressão da sociedade civil, mas eu poderia dizer que 80% sim, ou talvez mais um pouco. Quando a gente fala de região, fica muito difícil às vezes de contextualizar um país específico. Mas, por exemplo, o Brasil teve um salto muito grande, né? A política de proteção na perspectiva do respeito pela autodeterminação desses povos, a política do não contato, ela foi protagonizada pelo Estado brasileiro, né? Foi dali que surgiu a genética, que teve uma repercussão grande e que influenciou todos os outros países nesse sentido. Hoje em dia, basicamente, todos os países reconhecem o princípio da autodeterminação desses povos. Por outro lado, o Brasil, se é protagonista em algumas questões, ele não é protagonista em outros, né? Se por um lado o Brasil avança muito numa prática, numa definição de metodologia para identificar esses povos, definir seus territórios, ele é muito ausente na questão de transformar isso em leis consistentes, né? Então, assim, voltando à sua pergunta, o avanço se deu basicamente porque a sociedade, em geral, se debruçou mais sobre esse assunto e definiram metodologias muito consistentes. A iniciativa Motocói tem uma metodologia bastante rigorosa, com análises profundas de satélites, de em campo, né? A Colômbia inicia esse processo também. O Brasil tem uma análise, uma metodologia para identificar quem são esses povos, onde eles vivem, de uma forma mais direta. No Brasil se monta expedições para andar no mato, para se saber quem são esses povos, o que é que eles comem, onde eles vivem, onde eles caçam, onde pescam, né? Onde eles conseguem material para produzir sua flecha, seus pilão, sua rede, suas bolsas. Quer dizer, existe uma metodologia mais direta. Já outros países têm uma metodologia mais indireta, de que não fazem expedição. Eles fazem esse estudo a partir de uma cultura oral da região, a partir de escritos de viajantes e a partir, fundamentalmente, de estudos de imagem não invasivas, que são as imagens de satélite, né, que hoje em dia se usa para definir onde estão os minérios, mas também se usa também para definir onde estão os povos indígenas isolados. Should I translate? Yeah. Okay. So briefly, so in 2005 there was less, but because the information that was gathered at the time was the information available by the indigenous organizations and the government, and only in 2005, when there was that big meeting in Belém do Pará, that there was decided to have this push or this effort to identify more indigenous tribes in isolation and define the territories, not just identify the tribes, but also identify the territories.
And this sparked an increase in the organizations working with this. And only now, until 2020, have we've been able to gather all that information and have the trust between the organizations to actually share it, so that we can count again. So that has raised the bar in numbers of isolated tribes, because there's actually more people looking for them and developing with technology, but also amongst themselves, more methodologies to identify, or better methodologies to identify the tribes. Nonetheless, there's still many debates. For example, when a tribe is recognized by a government and when it's actually recognized by an indigenous organization or an NGO. So for example, Antonio was mentioning that in Peru alone, the indigenous organizations recognize 28 isolated tribes, but the government recognizes 17. So there's that conflict of interest. And some countries have been more active in protecting, while others have been more active in actually identifying these tribes. And some have developed methodologies that can fall into two different baskets. One is the direct methodologies, which is more what Brazil has been doing, which is expeditions on the ground, trying to see the traces, the footprints, the camps, the abandoned camps, the places where these people hunt and live. And others, like the cases in Paraguay, and he mentioned Colombia also, who have developed more indirect methodologies, basically focused on oral traditions, oral culture, historical evidence from old travelers, and heavily reliant on satellite imagery and technologies to identify these territories. So that's why there's been such an increase in the numbers, basically more people looking. One last question? No, we gotta go? We're already about 25 minutes over, so yeah. Unless there's... Okay. Yeah. Eu tenho uma palavra. Antonio's gonna close. Então, eu gostaria de fazer um balanço muito rápido sobre a situação nos países, né? Nós temos algumas semelhanças, isso estou falando no que tange a questão relacionada à proteção dos povos indígenas isolados, né? Não estou falando de uma política ampla indigenista nos certos países. Quer traduzir? Sí, I'm going to do a quick panorama about all the countries in terms of the policies and the strategies for isolated people's protection. Então, vamos pegar pelas exceções. Venezuela, né? A Venezuela é uma exceção em todos os países da América do Sul, principalmente no que tange a questão de reconhecimento da existência de povos, de grupos indígenas isolados. Eles se isolam. Em não reconhecer, não tem políticas protetivas. Em não ter políticas protetivas, também não reconhece a questão do território. E na Venezuela, há 10 anos não se demarca uma única terra indígena. So Venezuela, absolutamente paralisada. So Venezuela is an isolated case within the isolated peoples phenomenon. So they isolate themselves by denying the existence of isolated tribes, and they don't have policies that attend directly to this issue. So they are, in a way, the ones that are always behind or always on the side. And for example, in the last 10 years, there hasn't been one hectare title for indigenous peoples in Venezuela. Depois nós temos binômio que seria Paraguai e Bolívia, né? Eles têm uma certa identidade. Primeiro que os povos isolados do Paraguai e Bolívia são quase os mesmos, né? Eles vivem transfronteiriçamente. Paraguai não tem alguma legislação específica para a proteção desses povos. Bolívia tem desde 2013, mas não implementa. Ou seja, é o sujo falando do mal lavado. Isso significa o quê? Que a situação dos povos isolados no Paraguai e na Bolívia é dramática. Porque existe um processo do agronegócio muito grande que estão destruindo todo o Chaco paraguaio. So in Paraguay and Bolivia, we could talk about one case together, mainly because the isolated people that live in these countries are border people, so they live in both places. And in the case of Paraguay, there's no law. But in the case of Paraguay, there's been a law since 2013, but it's not implemented. So it's kind of like the same panorama.
especially because the threats are all related to agribusiness, big agribusiness, soy and farming, and cattle grazing. Por incrível que pareça, na Bolívia só existe 2 países na América do Sul que reconhecem na sua Constituição a existência de povos isolados. Bolívia é um deles. But funny enough, in Bolivia, it's one of the only 2 countries in the Amazon that recognize within the national constitution the existence of isolated peoples. Bom, outro país que reconhece também na sua Constituição a existência de povos isolados é o Equador. E nesse sentido eu faço um paralelo entre Equador e Brasil, porque são os 2 países mais recentemente que estão passando por um processo bastante violento do ponto de vista político-administrativo. O Brasil, no primeiro ato do governo do atual presidente brasileiro, Bolsonaro, ele esfacelou a FUNAI, né? Pegou a FUNAI e tirou de um ministério bastante prestigioso e levou para um ministério hoje em dia que não é respeitado, né, na sociedade brasileira, principalmente pela postura da atual ministra. E toda a questão da definição territorial foi exatamente para um ministério que é o ministério absolutamente anti-indígena, com histórias claras de se colocar diante as questões territoriais de uma forma completamente contra os interesses indígenas. O Equador também viveu uma situação de reestruturação de governo, onde um setor específico que cuidava com isolados, que já tinham problemas de recursos financeiros, já tinham problemas de recursos humanos, já tinha dificuldade de ter uma expressão política perante os outros ministérios, esse ministério foi transferido, foi fundido com uma secretaria sem expressão e sem recursos humanos e sem capacidade política, né? Então, nesse sentido, eu ressalto esses 2 blocos de países que está passando por esse momento agora. E por trás dessas medidas administrativas, não tenham dúvida, por trás disso está o interesse do ordenamento territorial. So another block is Brazil and Ecuador together. Ecuador is the other country that recognizes within the constitution the existence of isolated peoples. And they're both having this turn to the right. In Brazil, it's not a mystery to anybody that the new Bolsonaro government is heavily attacking or destroying what the structure of the very important FUNAI, which was the indigenous institution for indigenous issues in Brazil, and how FUNAI has been shifted into other ministries, especially ministries with less power than the Ministry of Justice, where it was held before, and it's actually being divided within ministries. And it's actually been sent to a ministry that has strong ties to anti-indigenous policies throughout history, and that is very closely related to the agribusiness or the Ruralista party, as it's known in Brazil. And the same in Ecuador, this shift to the right. Once there was actually a ministry and an office in charge of protecting isolated peoples with a lot of respect amongst the Ecuadorians and with strong presence in the field, but it has been subdued and turned into a secretariat of another ministry that has no longer the power. And he is claiming that these shifts in bureaucratic organization are not innocent because they always have different intentions behind them to exploit and to use the Amazon in another way. Bom, a Colômbia é também um pouco à parte, dado que em 2006, basicamente a Colômbia você não tinha nada especificamente relacionado à definição de povos, à proteção dos povos isolados, a não ser um parque nacional que foi criado, né, exatamente por não existir uma categoria específica de território para a proteção dos povos isolados. Quando existiam informações de existência de povos isolados numa determinada região, se criou um parque nacional natural para proteger esses povos, né? Com legislação que não se adapta à questão. Mas o interessante do Equador é que de 2006 para cá,
o Estado colombiano conseguiu promover todo um processo bastante interessante de consulta com as organizações organizações indígenas da Amazônia, que resultou na formulação de uma lei. Evidentemente que essa lei não corresponde na totalidade aos interesses do que a gente considera uma lei realmente de proteção dos isolados, mas ela corresponde a interesses de ambos os lados, né? A lei, como eu coloquei, ela abre espaço para os territórios serem explorados, né? A partir do entendimento do interesse nacional e de segurança nacional. Bom, por fim, a gente tem o Brasil e o Peru, né? O Peru, sem sombra de dúvida, é o país onde as organizações indígenas estão mais organizadas e mais mobilizadas e conseguem ter uma pressão muito efetiva diante do governo e conseguem também ter um acesso aos organismos multilaterais, né? Então, o que se destaca no Peru é a forte presença e as organizações indígenas chamam para si o direito de serem os defensores dos povos indígenas isolados, né? O Brasil é exatamente, de uma certa forma, o contrário. Quem arroga, quem chama para si esse direito de proteger os isolados é o Estado brasileiro, né? Por meio da FUNAI, por meio de um setor específico dentro da FUNAI, que se chama Coordenação Geral de Isolados e Contato. Então, você tem no Peru um Estado pouco protagonista e uma organização da sociedade civil bastante protagonista. E você tem no Brasil um Estado, até então, né, antes desse novo governo, bastante protagonista, mas as organizações indígenas despertando a questão de uns 8, 10 anos para cá, para se envolverem nesse processo de proteção. Tá? Isso daria um belo estudo, saber para que lado o pêndulo vai seguir, né? O Estado sendo protagonista ou as organizações indígenas sendo protagonistas? Eu particularmente acho que o pêndulo deveria ir para o controle social. Não existe Estado perfeito, não existe Estado no qual, se a sociedade não se debruça e não pressiona, a gente vê o que acontece na maioria dos estados, onde a população adormece. So in Colombia in 2006 there was no protection of isolated tribes. We're going to close really quickly. But in 2002 there was a park created, and basically since 2006 there was a big impulse to create a policy that was actually consulted, went through the previous consent process with all the indigenous organizations. And the final result is a policy that's not perfect, but it's agreed upon all actors. In the case of Peru and Brazil, it's interesting because in Peru, without a doubt, it's where most indigenous organizations work to protect isolated tribes, and they claim the right to do so. Whereas in Brazil, the right is claimed by the FUNAI and the government. And this creates a great dichotomy because Antenor believes that the governments can go strong and go slow, but get weaker, but the indigenous organizations will always be there. So he feels that the protection of isolated tribes cannot be left alone to government institutions that are actually subdued to political shifts and tendencies, whereas indigenous organizations will always be there fighting for the land. Thanks a lot. Eu tenho aqui um release que são 3 páginas, mas ela só está escrita em português. There's a summary of the report in 3 pages. Que é um resumo muito